Bom dia, clientes e amigos da LTW e aqueles que nos acompanham por meio do jornal Mais Expressão. Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 8 horas e 59 minutos e esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje, no Café a Mercado, nós vamos ver sobre notícias do cenário local, notícias do cenário internacional, vamos ver a respeito do Ibovespa, vamos ver sobre o dólar, vamos ver sobre o que está acontecendo com nossos investimentos e notícias que afetam nossos recursos, nossos investimentos, nosso rico dinheirinho. Vamos começar falando a respeito do Ibovespa. O Ibovespa na sexta-feira ele fechou a 108.942 pontos, uma queda de 0,15%. E podemos ver aqui que ele já iniciou a sexta-feira com uma queda, depois ele se recuperou, mas não resistiu e fechou aqui com uma leve queda, né? 0,15%, quase no 0 a 0, né? Mas não resistiu ao que ele vinha fazendo na semana, né? Podemos ver aqui que na semana ele teve ali uma alta sequência de altas, uma forte sequência de altas. Portanto, na semana ele fechou com uma alta acumulada de 1,88%. O Ibovespa essa semana teve um ótimo desempenho. Já o dólar, ele fechou a R$ 5,45, uma alta de 0,72%. Então aqui nós podemos ver o desempenho do dólar na sexta-feira. Ele já abriu com uma forte alta, teve uma leve queda, depois recuperou. Então nós podemos ver ali como é que ele fechou ali na casa dos R$ 5,45. Muito bem. Então aqui nós vemos o desempenho do dólar na semana, com uma forte queda, uma leve recuperação na sexta-feira, e aqui o desempenho do Ibovespa. Aqui nós podemos ver como é que ele se comportou na sexta-feira. Aqui nessa linha é a linha da sexta-feira. Agora vamos ver quem foram os melhores e piores desempenhos da sexta. Na sexta-feira nós temos JHSF participações com 5,8% de alta, Grupo Natura com 4,28%, Localweb com 4,17%, Magazine Luiza com 3,76% e Rap Vida com 3,75%. Esses são os melhores desempenhos da segunda-feira. E entre piores nós temos IRB Brasil com menos 5,11%, Uzi Minas com menos 4,28%, Gerdau com menos 4,09%, esse é o Gerdau PN, né? GGBR4. Depois temos Gerdau PNN1, que é o Goal 4, né? Com menos 3,61%, e finalizando Klabin 11 com menos 3,36%. Esses são os piores desempenhos. E aqui nós vemos os números da sexta-feira no dólar e no Ibovespa. E o que aguardamos para o cenário de hoje? A semana começa com queda nas bolsas europeias, acompanhando as perdas de sexta-feira nos mercados americanos, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos passaram a ter leves perdas nesta segunda-feira, depois de registrarem leves altas mais cedo. Isso após ser o pior desempenho semanal desde março de 2020. Vocês entenderam isso? Semana passada foi a pior semana das bolsas dos Estados Unidos desde março de 2020, que foi basicamente o início da pandemia. Na Europa, atenção ainda para a tensão entre Rússia e Ucrânia, e com certeza isso impacta os mercados. Essa semana é marcada pela reunião da política monetária do Federal Reserve, com expectativa de manutenção dos juros básicos, mas com sinalização do primeiro aumento das taxas para a reunião de março. Por aqui, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Orçamentária Anual de 2022, que estipula reajuste de 1,7 bilhão
para funcionários públicos, além de manter os 4,9 bilhões para fundo eleitoral, conforme aprovado pelo Congresso no fim de dezembro. Então vamos às notícias do cenário internacional. Tensões na Ucrânia elevam o dólar, enquanto o yuan, que é a moeda da China, mostra firmeza. O dólar avançava nesta segunda-feira, hoje, afastando-se das mínimas recentes de 2 meses, é o que nós vimos no gráfico, impulsionado pela tensão entre Rússia e o Ocidente sobre a Ucrânia e pela possibilidade de uma postura mais dura com a inflação do Fed em sua reunião desta semana. Os mercados até recentemente não estavam preocupados com a concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, mas as tensões aumentaram nos últimos dias, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considerando aumentar os ativos militares na Europa Oriental e ordenando que as famílias dos diplomatas deixem Kiev. O estrategista do ING, Francesco Pezzoli, disse que os mercados estão precificando um prêmio de risco adicional para o euro, com o agravamento dos temores de que o impasse da Rússia com o Ocidente possa levá-lo a reduzir o fornecimento de energia para a Europa. Às 8h13 de Brasília, o euro caía 0,18 a 1,1320 dólar. Já o índice do dólar, o DXY, que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de 6 divisas, subia 0,18% a 95,83. Contra a moeda japonesa, o dólar subia 0,05% a 113,74 ienes. O Fed inicia sua reunião de 2 dias na terça-feira e pode sinalizar o início do ciclo de alta de juros a partir de março, podendo ainda indicar a rapidez com que conduzirá a redução de seu balanço. A única moeda que se mostrava firme em relação ao dólar era o yuan chinês, que subia 0,2%, para uma máxima desde maio de 2018 de 6,328. Muito bem, então, com respeito a essas tensões na Ucrânia, o que chama a atenção é que muitos governantes estão identificando fraqueza de Joe Biden sobre a maneira como ele está enfrentando esse impasse com relação à Rússia e Ucrânia. E muitos estão mencionando que isso está como que alimentando a China a também analisar uma invasão a Taiwan. Olha o tamanho do problema. Sabe quando você não trata um problema menor e aí depois você vai ter que lidar com outros problemas também maiores? É isso que muitos analistas estão indicando. Fraqueza de Joe Biden está fortalecendo seus adversários. Então, é isso que as tensões estão levando. Agora vamos à notícia do cenário local. No Brasil, destaque para indicador da inflação. Na agenda econômica brasileira, a prévia do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA 15 de janeiro, será divulgada na quarta-feira antes da abertura da Bolsa. O Itaú acredita que o índice venha com uma variação mensal positiva de 0,43, fazendo com que o acumulado de 12 meses chegue a 10,04%. O Bradesco prevê uma alta mensal de 0,45%. A leitura ainda deve ser pressionada por itens industriais, especialmente no grupo de transportes, com os preços mais altos dos veículos novos e usados e serviços, especialmente alimentação fora de casa e aluguéis, escreveram os analistas do Itaú. Por outro lado, o banco acredita que passagens aéreas e combustíveis como gasolina e etanol devem apresentar alguma deflação nessa leitura. Na sexta-feira, dia 28, a Fundação Getúlio Vargas vai divulgar o IGPM referente de janeiro. Para o Itaú, o índice usado para o reajuste de alguns contratos de aluguel deve apresentar alta mensal de 1,99%, acumulando alta de 17,10% no período de 12 meses. Esperamos uma aceleração nos preços industriais ao atacado, puxados pela alta do minério de ferro
soja e preços do milho, diz o relatório do Itaú. Números do mercado de trabalho também são destaques na semana. Os dados de criação do emprego do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de dezembro, estão previstos para sair na quinta-feira, dia 27. Na sexta-feira sai a taxa de desemprego de novembro, medida pela PNAD contínua e que, segundo o Itaú, deve ficar em 11,5%. Essas informações serão relevantes para o Copom, que volta a se reunir no início de fevereiro para a decisão de juros, diz nota do Bradesco. Então aí nós vemos os destaques para o indicador da inflação, que é o IPCA, e os demais índices que ajudam o Copom a tomar a sua decisão. Agora vamos à atualização da ferramenta Insight. E a notícia que vamos destacar é esse início de cobertura, esse relatório aqui. Dupont, uma empresa muito conhecida, né? Então vamos ver aqui de que se trata esse relatório. Por que vamos destacar uma empresa que tem uma recomendação neutra e um upside de 9,10%? A Dupont foi fundada em 1802 nos Estados Unidos. Mas então, por que vamos falar dela? Essa empresa, ela é muito importante por conta das suas patentes, o mercado onde ela atua. Olha só, ela atua em diversos segmentos e diversos competidores, BASF, Dow, Sinopec, Formosa, ExxonMobil e muitas outras, Mitsubishi Chemical, Petrochina. Então, aqui quando você analisa esse relatório, você vai ver quem são, tudo que está envolvido nessa empresa, até quem são os sócios, a dívida dela. Mas vamos ao finalzinho desse relatório, só para você entender mais sobre essa empresa e por que vamos destacar esse relatório. Aqui, ó. Analisando os aspectos qualitativos da companhia, ela aparenta entregar qualidade em seus serviços. Então é uma empresa da indústria química trata-se de uma empresa bicentenária, reconhecida e consolidada em suas áreas de atuação. Outro ponto positivo para a Dupont é o fato dela estar atuando em diversos países, que pode trazer vantagem em relação a certos peers específicos. Ela não é uma empresa que tende a apresentar resultados exponenciais, já que seu mercado é bastante competitivo. Mas nos aspectos quantitativos, consequência dos qualitativos, a empresa acabou tendo dificuldades tanto para se juntar quanto para se separar da Dow. Mesmo assim, ela vem conseguindo restabelecer um crescimento de receita e de geração de caixa. Ademais, a empresa está sofrendo fortemente devido a problemas em suas cadeias de suprimento, que vem colocando atrás de certas companhias do mesmo setor. Em todo o contexto, o fato que a Dupont é uma ótima empresa, porém, na nossa visão, as ações estão negociando muito próximo do valor justo. Portanto, a nossa recomendação para a Dupont é neutra, 3, com preço justo em $89 para ação e 484 para o BDR. O valor justo foi calculado através da projeção de fluxo de caixa por 3 anos, uma taxa de crescimento na perpetuidade de 2,5%, uma taxa de desconto de 8,2%. Então, quando você analisa, você vai entender todos os detalhes e por que eles chegaram a essa conclusão. Recomendamos que você leia esse relatório para conhecer mais sobre o cenário internacional, para poder também investir não só em empresas do Ibovespa, mas também fora do Brasil. Assim, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos por você nos acompanhar até aqui. Desejamos a você uma boa semana, desejamos a você bons negócios e desejamos a você bons cafés. Obrigado à companhia, até mais, tchau, tchau.